A Bíblia tem dezenas de monstros: anjos caídos, demônios, gigantes, a serpente do Éden. E ela trancou, expulsou ou amaldiçoou cada um deles, menos um. Existe uma única criatura que Deus não manda prender, nem afastar, nem amarrar. Uma só que ele jura, com nome e com espada, matar com as próprias mãos. No livro de Jó, ele gasta um capítulo inteiro só descrevendo essa fera. Chamas saindo da boca, fumaça pelas narinas, como uma panela fervendo. E o capítulo termina numa frase que ninguém esquece: nenhum homem consegue tocá-la. Essa fera tem nome, chama-se Leviatã. Ela aparece no primeiro livro da Bíblia e reaparece no último, para ser executada. Eu vou te mostrar onde ela esteve esse tempo todo, escondida, esperando. E por que o fim do mundo precisava soltá-la antes de poder acabar? Você está nos pergaminhos antigos. Há um nome nas Escrituras que ninguém pronunciava à toa. Quando um homem queria amaldiçoar um dia inteiro, apagá-lo da existência, como se ele nunca tivesse nascido, invocava os que estão prontos para despertar o Leviatã. Despertar a fera era trazer de volta a escuridão do princípio, desfazer o mundo. O nome, sozinho, já era uma ameaça. Não era um nome para dizer alto. Era o som de uma coisa se contorcendo no escuro. A criatura do caos, aquela que dorme no fundo do mar, debaixo de toda a ordem do mundo, esperando. E repare numa coisa, porque é a chave de tudo. Essa fera não aparece uma vez só. Ela atravessa a Bíblia inteira. Está no começo, no livro mais antigo. Ressurge na boca dos profetas. E volta no último livro de todos para encerrar a história. Nenhum outro monstro faz essa travessia. Por que a criatura mais antiga das Escrituras foi guardada para ser a última a cair? Porque quando Deus finalmente abre a boca para descrevê-la, o que sai é o pesadelo mais detalhado da Bíblia inteira. No livro de Jó, Deus faz ao homem uma pergunta que é quase um deboche. Você consegue fisgar o Leviatã com um anzol? Amarrar a língua dele com uma corda? Pôr uma argola no nariz dele, como se faz com um peixe qualquer? A resposta é o silêncio. Nenhuma mão humana chega perto. E aí a descrição começa, e ela é implacável. As costas da fera são fileiras de escudos, presos um no outro por um selo tão apertado que nem o ar passa no meio. Nenhuma lâmina acha brecha. É uma armadura viva, uma muralha que respira. Das narinas dela sai fumaça, como de uma panela fervendo sobre juncos em chamas. Da boca saltam tochas, faíscas escapam, o hálito acende brasas e quando ela sopra é como se uma fornalha se abrisse. Isso não é um animal, é um incêndio com escamas. E vem o veredito, a frase que gela. Quando essa criatura se levanta, os poderosos recuam de medo. Os homens mais fortes, os que não temem espada nem lança, perdem a coragem só de vê-la surgir. A mera visão dela já joga um homem no chão, e o capítulo termina coroando o monstro. Ele olha de cima tudo o que é alto e soberbo. Ele é rei sobre todos os filhos do orgulho. A Bíblia acabou de chamar essa fera de rei da soberba. E lá no fim é exatamente um dragão soberbo que vai subir do mar. E tem um detalhe que quase ninguém liga. Um capítulo antes, Deus já tinha mostrado o irmão dessa fera, mas em terra firme. Um colosso chamado Behemoth, de ossos como tubos de bronze, a primeira das obras de Deus. Guarde os dois, o do mar e o da terra. Eles vão voltar juntos e do jeito mais perturbador. Mas aí, os textos antigos fazem uma virada que é a coisa mais arrepiante de toda essa história. Esse monstro que faz o homem mais forte cair de pavor, Deus diz que o formou para brincar, para folgar nas águas,
como quem solta um filhote no quintal. O seu pesadelo é o passatempo dele. A fera nunca esteve fora de controle. Ela só está esperando a hora de ele parar de brincar. E aqui, uma porta se abre no tempo. Um dos salmos canta que Deus já esmagou as cabeças do Leviatã e deu o corpo dele de comida às criaturas do deserto. Cabeças, no plural. Quer dizer, antes do mundo como a gente conhece, essa fera já foi quebrada uma vez. E ela tinha mais de uma cabeça. E é aí que vem o calafrio. Os povos vizinhos de Israel temiam a mesma sombra na água, séculos antes. Uma serpente fugidia de muitas cabeças, uma deusa monstro partida ao meio na origem do mundo. O mundo inteiro desenhou a mesma fera no escuro, como se todos tivessem visto a mesma coisa lá no fundo. Mas só um povo disse o que ninguém mais ousava. Essa fera tem dono. E tem fim, e é aqui que a história toda se aperta numa frase só, que eu quero que você leve com você. O monstro que Deus prendeu no primeiro livro da Bíblia é o mesmo que ele solta no último. E talvez essa fera nem seja um bicho lá fora. Talvez seja o caos que cada um de nós carrega por dentro, esperando o próprio último dia. Mas se ela já foi esmagada uma vez no princípio, por que ainda está viva? De todas as criaturas das Escrituras, existe uma só que Deus não manda prender, nem expulsar, nem amarrar. Uma só que ele anuncia com nome e com arma que vai matar pessoalmente. E é justamente essa. Séculos antes do fim do mundo ser escrito, o profeta Isaías já tinha cravado a sentença. Naquele dia ele diz: o Senhor, com sua espada dura, grande e forte, vai castigar o Leviatã, a serpente veloz, a serpente tortuosa, e vai matar o dragão que está no mar. Repare na escala do que foi dito. Não vai prender, não vai afastar, vai matar. E essa fera já aterrorizava o mundo inteiro muito antes de a espada ser prometida. Porque o caos não é só um bicho no mar. É todo o império que se acha um deus. O faraó do Egito olhou para o grande rio e disse que ele mesmo o tinha feito. E Deus o chamou pelo nome verdadeiro, o grande dragão deitado sobre as águas. A mesma família simbólica, a serpente que se levanta contra o céu e perde. E não adianta correr. Em outro profeta, Deus avisa: ainda que eles se afundem até o fundo do mar para fugir de mim, lá embaixo eu ordeno à serpente que os morda. A própria fera vira um instrumento da justiça, mas se a espada foi jurada há mais de 2000 anos, onde foi que essa criatura esteve esperando todo esse tempo? E os manuscritos que ficaram de fora da Bíblia respondem uma pergunta que o livro de Jó deixou em aberto. Por que Deus não matou o Leviatã ali mesmo? A resposta deles é de gelar. A fera não foi destruída, foi separada e guardada. Esses textos contam que num único dia do princípio, os dois monstros foram apartados e trancados, cada um na sua prisão. O Leviatã, a fêmea, lacrada nas profundezas do mar, e o Behemoth, o macho, exilado num deserto imenso a leste do Jardim do Éden. Lembra dos dois que eu pedi para você guardar? O do mar e o da terra. Aqui o circuito fecha. Mar e terra, as duas celas do caos. E o detalhe que gela de vez. Por que guardar um monstro em vez de matá-lo de uma vez? Porque, dizem esses manuscritos, as duas feras foram reservadas para o último dia. E o Apocalipse de Baruque guarda um segredo macabro sobre esse dia. Quando tudo acabar, os justos vão se sentar à mesa do banquete final. E o prato é ela, a fera que ninguém podia fisgar com um anzol, vira o jantar dos salvos. O caçador impossível de pescar, fisgado, servido, devorado. Uma fera trancada não é uma fera morta.
É uma fera esperando a porta abrir, e no último livro da Bíblia, a porta abre. No fim de tudo, o apóstolo João está numa ilha, olhando o mar, e a água se move. Vi subir do mar, ele escreve, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças. As mesmas cabeças no plural que o Salmo tinha cantado lá atrás. A mesma silhueta que o mundo inteiro desenhava no escuro, agora montada ao longo de 1000 anos de texto, subindo de novo da água. E logo depois, João vê uma segunda besta, mas essa não sai do mar, sai da terra. Mar e terra, exatamente as 2 prisões onde os manuscritos antigos tinham trancado o Leviatã, do mar, e o Behemoth, da terra. João não inventou 2 feras do nada. Ele soltou as 2 que já estavam presas desde o princípio, e o texto nomeia o inimigo sem rodeio. O grande dragão, ele diz, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Antiga, essa palavra carrega tudo, porque é a mesma serpente de Jó, a mesma que Isaías jurou matar, a mesma do princípio. O Apocalipse nunca escreve a palavra Leviatã, mas é o mesmo fio sendo puxado. Quando os tradutores antigos passaram a Bíblia para o grego, a palavra do Leviatã virou várias vezes justamente essa, Drakon, dragão. É essa silhueta que volta no último capítulo. A criatura mais antiga das Escrituras voltou para ser a última. E então a espada que Isaías prometeu cai. Mas não é uma lâmina de metal, é fogo. O dragão, a antiga serpente, é lançado num lago de fogo para ser atormentado pelos séculos dos séculos. A promessa feita há mais de 2000 anos, cumprida. O único monstro que a Bíblia jurou executar, executado. E aí vem a frase mais silenciosa e mais final de toda a Bíblia. João escreve, e eu vi um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existia. Sem mar não há onde o Leviatã morar. O caos que a fera encarnou desde o primeiro livro não foi só derrotado, foi apagado do mapa. Não sobrou cela, não sobrou mar, não sobrou fera. Tiraram o palco junto com o monstro. A fera mais antiga da Bíblia foi a última a cair. Estava no começo, no mar do caos. Ficou presa no meio, guardada no abismo. E subiu no fim, só para ser apagada junto com o mar que a abrigava. E talvez os antigos tenham deixado de propósito sem responder a pergunta mais incômoda de todas. Porque o homem de toda era, de toda língua, precisou imaginar um monstro no fundo do mar. E se a fera que o fim do mundo solta não for um bicho lá fora, mas o caos que cada um de nós carrega por dentro, esperando o seu próprio último dia. Aqui é Pergaminhos Antigos. Sem dogma, sem julgamento. Só as histórias que atravessaram os séculos e ainda não nos largaram. Se essa fera te prendeu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Porque quando o Leviatã sobe do mar, ele não vem sozinho. Sobre as costas dele cavalga uma mulher vestida de escarlate, com uma taça de ouro cheia de abominações na mão. No próximo pergaminho, a prostituta da Babilônia. E a besta que carrega o número de um nome. O próximo a gente abre junto. Os 4 cavaleiros começaram o fim. O Leviatã o encerra.